E para começar, eu quero compartilhar com vocês o Salmo 31, o versículo 31, versículo 1, do 1 ao 5, o 7 e o 8, do 14 ao 17 e do 22 ao 24. Diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aí o 7 e 8. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregastes nas mãos do inimigo, firmastes os meus pés em um lugar espaçoso. Do 14 ao 17. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos emudecidos na morte. 22 ao 24. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha suplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza o soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui para mais um testemunho, para a glória de Deus, compartilhar com vocês um pouco do processo que eu passei com o Senhor, mais uma vez, para que venha edificar a vida de vocês, a fé de vocês e que vocês possam sempre lembrar que Deus Ele faz, Ele continua trabalhando em prol daqueles que o buscam em verdade. Tá bom? Então, se você é novo aqui no canal, deixa seu like, comenta, compartilhe, ajude essa obra a crescer, porque Deus Ele conta comigo, mas também conta com você, tá bom? Que Deus Ele possa te abençoar. E diante de tantos impedimentos para esse vídeo chegar aqui, para a glória de Deus, hoje ele vai chegar, né? Vai ficar duas cenas, porque eu tava gravando, tive que parar e começar de novo, mas aí vou juntar e vamos ver aí no que vai dar, né? Eu já li os salmos ali no outro, vou tentar encaixar aqui. Então vamos lá. Bom, se você já viu o outro vídeo da primeira fase do deserto que eu passei o ano passado, tá aqui uns dos anteriores, aí volta a restauração do meu casamento, né? O que Deus fez, o que Deus me ensinou no deserto. E essa vez foi diferente do primeiro, porque no primeiro foi onde Deus me mostrou quando eu estava sendo rixosa, sabe? Uma mulher rude, enfim, tantas outras coisas, insubmissa à palavra de Deus, em submissão ao meu marido, porque quando a gente fala hoje em submissão, o mundo tem uma visão errada de submissão, aí quando a igreja fala de submissão, ai meu Deus, só que você precisa entender que tipo de submissão é essa que o Senhor Ele pede. E diante do Senhor, quebra de princípios, ela sempre vai trazer consequências. Há muitas mulheres que são de Deus, mas que estão agindo de forma errada em seus lares. Eu era uma delas, né? Porque a gente tem atitudes que muitas vezes a gente está pecando inconscientemente, coisas que pra gente já veio do Egito, pra gente é tão normal que a gente não percebe o quanto estamos sendo tolas. E aí é necessário o deserto para Deus começar a mudar o relacionamento para se tornar a maneira de Deus, tá bom? Então, Deus, ele geralmente começa a mudança com aquele que está atento ao que está acontecendo no reino espiritual. No meu caso, fui eu, né? E, tipo assim, né? Tava hipócrita também, né? Porque fora de casa a gente é muito mulher de Deus, ajuda todo mundo. E muitas vezes dentro da nossa casa a gente não dá bom testemunho, a gente não é submissa aos nossos maridos, a gente não respeita, a gente quer mandar em tudo, a gente quer controlar o homem, entre outras coisas que não faz parte do querer de Deus para nós. Porque o casamento, Deus fez, né? Constituiu o casamento
para o homem e a mulher ser um, não é um mais do que o outro, né? Cada um tem a sua função no casamento e a gente precisa entender e respeitar essa função. Há uma hierarquia dos céus no casamento. E quando a gente não entende isso, a gente põe tudo a perder. Então, assim, num relacionamento, ambos, né, em separação, divórcio que seja, ambos erram. Às vezes apenas um tem mais dificuldade de reconhecer o erro e, vou dizer, eu e como muitas mulheres que eu vejo, a gente também só foca no erro do outro e muitas vezes não para analisar o que também nós fizemos para contribuir tal atitude ou o esfriamento do amor. Porque muitos falam por aí que o amor acaba, o amor não acaba. 1 Coríntios 13 fala que o amor ele não acaba, mas a Bíblia também fala que o amor de muitos esfriará. Então ele fala, a Bíblia está dizendo o quê? Que o amor ele esfria. O amor verdadeiro ele não acaba. O que acontece é que muitas pessoas confundem a paixão com o amor. Eu ia cair no caderninho aqui. Então, é isso que acontece. Mas uma relação que realmente há amor, ela não acaba. Agora, ela pode esfriar. Se a gente não cuidar, se a gente não cultivar, pode esfriar. A rotina, as crises financeiras, a chegada de filhos, principalmente o primeiro. Então, tudo isso vai contribuir. Então, tudo aquilo que é tão lindo, tão, unido no início, por conta dessas crises, dessas coisas, pode começar a se gastar, se desgastar, né? E às vezes não é de um dia para o outro, né? É um tempo, né? Tem aí as crises do primeiro ano, parece que dos 5, do 8, eu não lembro agora. Tem várias crises que o relacionamento vai passar e quando a gente está pautado em Deus, a chance de a gente acertar é maior, porque não tem ninguém melhor no mundo para ensinar a mim e a você sobre casamento do que aquele que o criou, certo? Temos muitos psicólogos, temos palestrantes sobre casamento, pessoas que tiveram experiências e são muito úteis, mas quem pode cuidar de cada pessoa de forma individual, enxergando o interior, somente é Deus. Então Deus, ele me conhece, ele conhece meu cônjuge, então ele sabe o que tem que mudar em mim, mudar nele, entendeu? Ele conhece nosso íntimo. Então, além daquilo que nós falamos, que nós verbalizamos, tem aquilo que está em oculto. E Deus, ele sabe tratar na vida de cada um. Sem prolongar, porque eu já estou prolongando, nesse segundo deserto, né, eu meio que entrei porque meio que eu busquei de certa forma. Assim, né? O que é que eu posso falar? Bom, após a gente voltar sair do deserto da separação, a gente acaba pensando que a guerra acabou. Geralmente, eu vou dizer de mim, eu já entrei ciente que a guerra não acabou, tá? Até porque eu fui restaurada, porque para haver restauração, um dos dois tem que mudar primeiro. Em que sentido? Não é agora que você ficou perfeita. Mas vamos falar assim o seguinte. Eu agia de uma forma, Deus me pegou, me confrontou durante o deserto. Eu aprendi e entendi o que precisava ser mudado em mim, porque às vezes a gente só quer a mudança do outro, a gente quer a mudança à nossa volta e a gente não quer mudar. E Deus permite a situação para que Ele venha nos mudar, né? Então, após a volta do cônjuge, a guerra não acabou. E aí o inimigo ele vai tentar de tudo para fazer com que você pare de orar, para que a gente fique cansado. No caso de mulheres, né, como eu, dona de casa, que tem filho pequeno, vai querer nos vencer com o cansaço e a gente tem que estar muito vigilante, muito mesmo, né? No meu caso, meu esposo voltou, né, não convertido, ele era convertido antes, afastou-se, né, desde o primeiro deserto, faz 1 ano que está afastado. E então todo aquele novo eu dele, pra mim, era novo. E muito difícil de conviver com tudo. Bebida, né? Enfim, cigarro tinha parado, mas parou novamente, graças a Deus. Mas assim, coisas que eu não estava acostumada, falar palavrão direto, entendeu? Então foi bem difícil. E outra coisa que o inimigo ele usa o tempo todo. Então aquele homem calmo, doce, não só culpa do inimigo, né? Porque eu também contribuí com as minhas atitudes no passado. Às vezes tem uma frase que fala, né, que até o mais doce dos melos se torna azedo. Então, acontece com a mulher, acontece com o homem, né? O homem, quando ele trata a mulher de uma forma muito grosseira, essa mulher é tão doce, ela azeda, já aconteceu comigo desde o passado. E também acontece com os homens, né? Ninguém quer olhar os lados dos homens, mas também acontece com eles. Porque somos todos seres humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos, né? No casamento, cada um vem com a bagagem das suas casas anteriores, com as coisas erradas que viram, que aprenderam, e aí vem para a mesma casa e é um conflito. E assim, ninguém nasce sabendo como ser marido e mulher. A gente precisa aprender e desconstruir aquilo de errado que foi construído em nós. Enfim, eu já tô falando outras coisas, né? Mas vamos lá. Então, na segunda fase,
eu tava ficando cansada de novo, eu tava meio, sabe, foi necessário, apesar de que Deus, ele não queria que eu terminasse, mas eu tava numa situação que eu não tava aguentando mais, eu tava estressada, ou ia dar esse passo, eu ia acabar explodindo e colocando tudo a perder na minha forma de ser, eu ia regredir, então eu não queria regredir daquilo que eu já havia avançado, de me tornar uma mulher mais calma, mais doce, mais paciente com meu marido, entre outras coisas. E aí o inimigo começou a usar ele. O que aconteceu? Antes da separação, Deus, ele me incomodou porque disse que eu estava muito acomodada com a situação, né? Eu estava, tipo, novamente eu estava birrenta, assim, pro lado de Deus. Ah, não vou orar mais. De novo, a gente passa a situação. Deus sabe, ele nos corrige, mas a gente é tão imaturo, principalmente na fé também. A gente é tão mal acostumado que depois que Deus muda uma situação, a gente quer, sabe? Ah, Deus, só vou orar quando o Senhor fizer. Tipo, sabe? Se acomoda. E eu tava quase ficando igual a ele, né? Afastada do Senhor. Então, quando eu comecei a observar isso, né? Isso também foi uma das coisas que começou a pesar. Eu já estava me sentindo sem força, então, tipo, eu tinha que ver o que valia a pena. Se era minha salvação naquele momento ou se era meu casamento. E, apesar de Deus ter dito para não terminar, eu escolhi Deus. Mas aí, antes disso, eu entrei num propósito de 7 dias pela libertação dele. E aí, gente, com 3 dias desse propósito de jejum e oração pela libertação, o inimigo começou a usar, ele ficou estressado, sabe? E a gente tava lá junto com ele na outra cidade, depois eu vim pro interior novamente, porque questão de trabalho, algumas situações que estavam acontecendo, janeiro, fevereiro e março, né, por conta desse trabalho que surgiu, eu tentei me mudar e Deus não queria. E eu queria porque queria, eu dizia, Senhor, eu vou, Senhor, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir, Senhor, eu vou. E eu corri atrás de casa, eu corri atrás de caminhão, e disse daquilo o Senhor falando, não vai agora, não é tempo. E eu vou. E assim, eu sei que não é o tempo, mas eu quero ir, sabe? A gente às vezes é assim, a gente acha que faz as coisas do jeito que a gente quer. E é claro que isso ia dar, né? Não ia dar certo. Então o que aconteceu? Deus fazia com que o dinheiro surgisse coisas e eu tinha que gastar o dinheiro. Tipo, o dinheiro que eu queria juntar, eu não conseguia juntar. E aí as coisas foram acontecendo. E aí quando eu entrei nesse propósito, já lá pra março, aí foi quando aconteceu, né? E ele foi ficando mais estressado, me tratando de uma forma grosseira, áspera, que estava me machucando. E aí eu decidi, por fim, passei, né, esses 3 dias que quando começou essa situação, eu comecei a orar a Deus para que o Senhor me dissesse se eu podia fazer isso, se era o certo e tal. Mas claro que a palavra que o Senhor trouxe para mim foi que a mulher crente não abandona o marido descrente, entendeu? A não ser que o marido queira ir, a não ser que ele queira ir embora, ela não deve insistir, que ela tem que deixar o quê? Ela tem que deixar ir, deixar ele ir. Mas assim, então, com as atitudes, né, a forma de tratar, ele estava me mostrando que queria ir, mas ele não tinha verbalizado isso. Então aí a gente conversou e houve a separação. Ponto. E aí, como foi? Eu voltei para o deserto, porque eu já estava vendo que isso ia acontecer, né? E só que aí de início, tranquilo, né? E quando eu comecei a orar, a buscar o Senhor mais, né? Porque você acaba tendo mais tempo para buscar. E o Senhor começou a falar comigo sobre obediência. Deixa eu pegar o caderno aqui rapidinho, que caiu. Eu não vou ficar editando tanto esse vídeo não, gente, porque eu acabo não tendo tempo, né? Então, uma das primeiras coisas que Deus começou a falar comigo foi sobre a obediência a Ele. Que eu não fui obediente em muitas coisas. Eu voltei para dentro da caverna, sabe? Tantas coisas que o Senhor já tinha falado na primeira fase do deserto. Deus, Ele nos leva ao deserto para nos transformar. Primeiro vem a restauração pessoal, depois vem a restauração do relacionamento. E a gente acaba tendo que levar muita pancada para aprender, e ainda custa aprender, né? Então, quando eu tentei me mudar e o Senhor disse não, eu já estava sendo desobediente. Quando eu tinha que permanecer ali, paciente, aguardando Deus fazer, porque eu vi a luta espiritual acontecendo, eu vi os sinais acontecendo, a confusão na mente dele, querendo Deus e o inimigo arrastando. E mesmo assim eu tomei as minhas decisões. Porém, a decisão que eu tomei naquele momento, depois o Senhor me mostrou que foi a melhor coisa que eu poderia fazer naquele momento. Mas de início, no momento que eu precisava de resposta, Deus, Ele se calou, porque Ele faz isso. Ele espera aí você também decidir. Ele não sabe. Deus, Ele ensina o teórico e bota em você para mostrar a prática. Então, tudo que eu aprendi no primeiro deserto, quer dizer que agora eu mudei totalmente? Não, né? Eu sabia o que era para fazer. Então, quando você sabe o bem que tem que fazer e você não faz, você peca.
Então agora, a partir de lá, depois daquilo ali, que Deus falou comigo, não foi o homem, foi Deus, eu sei o que eu tenho que fazer, como eu tenho que ser como pessoa, como mulher dentro e fora de casa. E principalmente dentro de casa, priorizar a família, porque Deus, ele prioriza a família, né? A gente muitas vezes deixa a família em segundo, terceiro lugar, coloca ministério à frente, trabalho à frente. O ministério é muito importante, mas a palavra fala que o primeiro ministério começa em casa. Então a casa, a família, esposo e filhos não podem ser negligenciados, porque não vai adiantar você ganhar o mundo e perder a sua casa. Não adianta, não vai valer a pena, certo? Você perdeu os seus. Então é isso. Voltando. Deus começou a me mostrar sobre a prioridade do chamado, né? Deus botou coisas pra fazer e eu não queria fazer. Por quê? Porque quando você vai fazer, geralmente a luta vem. Tudo que você vai fazer pra obra de Deus, pra edificar vidas, pra ajudar, o inimigo vem com tudo. E surge, meu Deus, surge ataque de todo lado. É no canal, é no Instagram, é de parente, é de pessoas que eu nem ando mais. Surge pra tentar me tirar do foco, para me desestabilizar emocionalmente, porque o inimigo, ele tenta nos atacar principalmente nas emoções, porque eu e você entristecido, desesperado, né, irado, a gente tende a fazer coisas que não é para fazer e coloca tudo a perder, porque para cada quebra de princípio vai haver uma consequência ruim, então para cada obediência vai haver uma consequência boa. É assim que as coisas são. E aí também Deus começou a me transformar, continuar a restauração em mim, na questão de organização, de eu ser mais organizada, mais produtiva. Deus, ele me ensinou, começou a me ensinar, e agora a prática, né? Porque quando sai do deserto, meu amor, é a prática de tudo aquilo que Deus colocou, ele lhe liberta, né? A palavra fala, se verdadeiramente filho vos libertar, sereis livres. Então, Jesus, ele me liberta de tudo aquilo e eu preciso pôr em prática depois, né? Eu já sei o que tem que fazer, então se eu não faço é porque eu não quero e aí eu vou pecar e já sabe, né? E fez mais promessas. Ele também me ensinou mais ainda sobre a dependência nele, tá? Eu tô falando aqui só as coisas que eu lembro, as coisas que eu mais lembro, porque, gente, infelizmente tá sendo muito difícil gravar pra vocês. Mas as coisas vão se organizar, meu filho tá crescendo, graças a Deus. E quando chegar 1000 inscritos eu vou poder fazer live pelo celular, então vai ser bênção, né? Eu já entendi que eu não posso ficar na caverna e eu nem quero. Eu não quero estar pagando o preço desnecessário, né? Já basta o preço que a gente tem na vida. Então, assim, muitas coisas o Senhor passou. Durante esse tempo agora do segundo deserto, eu tive parceira de oração. E, assim, de início eu fiquei muito, sabe? Vou fazer, mas, sabe, tanto faz. E foi um trabalhar de Deus bem profundo no meu coração pra obedecer a Ele. Pra querer aquilo que Ele quer. Que era a restauração do meu relacionamento. É a mudança total, ainda não tá total. Meu esposo não voltou convertido ainda totalmente, mas o Senhor, ele vai fazer porque ele é fiel, ele cumpre. Eu quero falar pra vocês que tudo que a gente fala, a gente é aprovado pelo que diz. Então, antes de acontecer essa separação, eu falei em vídeos, enfim, falei aí que o ser humano não tem querer diante de Deus. E logo um pouco depois que eu falei, o inimigo vem e tenta roubar o testemunho, porque ele é desse, mas eu permaneci naquilo que eu falei, porque eu sabia, por mais que às vezes eu tava com raiva, ainda vi muita rebeldia em mim. Quando eu entrei no segundo deserto, Deus começou a me mostrar bastante rebeldia, que fica tão oculto às vezes que a gente nem vê. Então é muito importante você que tá no deserto, você entender, se você não saiu dele, é porque tem coisas ainda que você precisa enxergar e aprender e começar a pôr em prática. Aí Deus, quando você começa a mostrar a Deus que você tá tentando, Deus, ele vai mudar você de fase. Mas enquanto você não muda de fase, então enquanto você não acerta aquilo que precisa ser acertado naquele momento, você não sai. E logo no finalzinho, às vezes eu batia muito de frente com meu marido, que nosso inimigo usava de todas as formas pra me magoar, pra me estressar. E aí eu acabava falando coisas também que magoavam, isso já no final. Tipo, eu passava 6 dias de boa, na paz, no meu cantinho, deixando ir, cuidando das coisas de Deus, cuidando de mim, do meu filho. Aí, de repente, a pessoa vem, falava coisa e eu, falava um monte de coisa. E aí o Senhor falando pra mim, enquanto você continuar nesse erro, você não vai sair dessa fase. Então, quando eu parei, né, foi tanta provação, gente, não dá pra contar tudo agora. Né, eu vou contando em outros vídeos. Mas muitas afrontas mesmo, através da boca dele mesmo, que, nossa, se você olhar pra carne, gente,
você realmente desiste. Você vê que não vale a pena. Mas quando você está focado no reino espiritual, você sabe a guerra que está acontecendo, você vai pra frente e não desiste. Não, nem por você. Tem momentos do deserto que, sabe, parece que já não faz sentido e tal, mas você tem que ficar firme naquilo que Deus falou. Como essa palavra que eu li pra vocês. Ela fala que você não vai ser envergonhado, né? Você disse assim, feito eu disse, tu és o meu Deus, né? Então, quando a gente fala isso, ele é o meu Deus, né? Não tem ninguém tem que querer diante de Deus. O diabo, ele vem tentar fazer o contrário. Ele vem fazer tantas situações para nos envergonhar, mas Deus, ele é fiel. Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele trouxe para mim, para tua vida, ninguém rouba, ninguém toma. Então é isso que eu quero falar para você, né? Deus fez mais uma vez. Deus vai fazer na tua vida também. Você precisa entender esse processo de deserto, o que precisa ser mudado em você. O outro Deus vai mudar no tempo dele. Então, Deus, ele tá limpando os lares. Ele tá limpando as igrejas também, tá limpando o país e o mundo, mas ele está limpando os lares, as relações. Então, assim, foram muitos detalhes. Não tenho como contar tudo num vídeo só, né? Eu não tenho condições para isso agora, mas muitas coisas o Senhor fez em mim, através de mim. Colocou pessoas que chegou para unir, sabe? No primeiro deserto eu lutei praticamente sozinha, não tinha realmente uma intercessora, né? Uma parceira de oração. No segundo deserto Deus permitiu, não só uma como várias. Tive a parceira e teve outros auxílios ali, colocou mulheres para eu cuidar, pela misericórdia dele. Porque aquela coisa a gente tá conseguindo cuidar da gente mesmo, mas, sabe, no meio da dor, Deus sempre também nos usa para cuidar de outras dores. Enquanto a gente, sabe, é usado, Deus, ele vai nos tratando, vai trabalhando em nós. E, gente, Deus, ele é maravilhoso, é maravilhoso. Tudo aquilo que eu pronunciei, tudo aquilo que eu falei em meio à fé, ele mostrou que ele faz, que ele é o grande eu sou. Então, cada vez que eu passo por um deserto, uma situação difícil, eu saio mais fortalecida e crente que Deus, ele é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer pessoa. Só que o que acontece é que tem muitas situações que é necessário um intercessor. Tem muitas situações que você vai ter que guerrear em oração. Mas, sabe, essa questão de casamento, uma das coisas é deixar ir. Enquanto você insiste em manter o outro, tá brigando, sabe, tentando fazer vingança, essas coisas, você não muda de situação. A minha situação na segunda fase foi mais isso, a vontade de fazer vingança, de matar na unha. Então esse foi meus maiores erros nesse momento, né? Porque eu não tive aquele momento de fraqueza, tive as fraquezas, né? Mas como foi difícil no primeiro deserto, não, que as primeiras semanas, a primeira mais ou menos, nossa, foi muito doloroso. Porque eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu não entendi por que estava acontecendo. No segundo, eu já sabia o porquê estava acontecendo. Né? Deus é maravilhoso. Deus falou também de bruxa que se levantou a mesma pessoa, parente, sabe que é o tempo todo. Lança bruxaria para um, lança para outro. Não consegue ver ninguém feliz. Ó, meu filho já chegou. Mãe. Então, Deus é maravilhoso. Deus ama você, ama a sua família. Deus quer a sua família junta. E assim, Deus, ele vai fazer. Não desanime, não perca as esperanças. Deus, ele é fiel. Futuramente eu vou gravar meu testemunho completo, com mais detalhes, né? Pro canal Juntos Somos Um. Ainda não é o tempo, porque só de colocar isso aqui, o inimigo já ataca. Porque o inimigo, gente, ele não para. Mas assim, do jeito que ele não para, a gente também não tem que parar. A gente não tem que retroceder, a gente tem que avançar. Que se tem alguém aqui que tem que retroceder, é Satanás, o inferno. Então ele tem que retroceder. Eu vou estar compartilhando com vocês outras coisas, estratégias, palavras que o Senhor vem colocando. Mas é isso que eu quero falar pra vocês. Deus novamente fez e ele faz. Como eu falei, espero que seja a última vez que eu entre no deserto, que também vai depender das minhas atitudes. Porque Deus, ele sabe o nosso limite, ele sabe todas as coisas. Nada que Deus permite na nossa vida é por acaso. Deus não nos leva ao deserto para que a gente morra. Ele nos leva ao deserto para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos moldar. O barro, né, o vaso é moldado na mão do oleiro. E quando o vaso se quebra, porque é o vaso que se quebra, o oleiro refaz. E é assim na minha e na tua vida. E Deus é fiel. Estou em posse de vitória. Estou em processo de mudanças na vida que eu não vou estar contando agora, porque tem coisas que temos que silenciar no máximo possível até tudo se concluir. Mas para a glória de Deus, minha família está junta novamente. E não tem coisa melhor do que, sabe, ver as promessas de Deus acontecer. Ver a cegueira, a ilusão que o diabo bota na mente das pessoas ser quebrada, todo o jugo.
E mais ainda, como mulher, como mãe, ver o meu filho alegre por estar com o pai, sabe? Se sentir mais completa. Não que Deus não completasse, mas cada coisa no seu lugar, entende? Deus, ele é o centro de tudo, do universo, da nossa vida também tem que ser. Mas a nossa família também é muito importante. Abaixo de Deus, a nossa família é a coisa mais importante que Deus, ele nos deu. Então não coloque emprego na frente da sua família, não coloque ministério, não coloque nada. Seu cônjuge e seus filhos são as coisas mais preciosas que Deus, ele te deu. Então cuide bem, tá bom? Para que o inimigo não venha roubar, porque ele tá aqui para matar, roubar e destruir. E não deixe que ele destrua a sua casa. Não ligue para o que as pessoas falam. Ninguém está no seu lugar, ninguém vive suas lutas, ninguém está com você quando você está na pior, quando você está chorando, você que está no deserto. Muitos somem, muitos Deus afasta, muitas máscaras Deus arranca, não é isso? E nos momentos mais difíceis da sua vida é você e o Senhor. Então ninguém tem nada a ver com a sua vida, ninguém tem o que decidir sobre a sua vida. Então se Ele falou que Ele vai fazer, meu querido, minha querida, Ele vai fazer, Ele faz. Então creia. Haja por fé, não tenha medo, tenha fé e não ligue para os comentários dos outros, porque a palavra garante que você não vai ser envergonhado, tá bom? Então tá bom que esse vídeo ficou longo, eu não gosto de vídeo longo, gente, mas é isso aí. Que o Senhor ele possa abençoar vocês e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.